Hoje é dia 14 de dezembro de 2021 e este é o episódio 174 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e tenho o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. E o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estão desde ontem? Desde a última gravação, diz-nos assim. Não foi ontem, não interessa, as pessoas podem saber que foi ontem. Chibo. É pá, quebrar a magia. Yeah. A magia do Natal. É como dizer às pessoas que o Pai Natal não existe. Estava a pensar exatamente no mesmo, Miguel. Daqui a nada estás a dizer à malta que não existe Pai Natal. Toda a gente lá em casa. Como assim não existe Pai Natal? O quê? Então, mas agora é que me dizem. Yeah. É aqui que sabem todas as verdades. A verdade revelada. Está bem. Ok, vamos a coisas sérias. Então não vou, então acabo já aqui. Fiquem vocês os dois, se é para coisas sérias. Então eu vou começar com o Miguel. Miguel, tens novidades desde ontem? Novidades desde Para-me ontem. com essa história não... do desde ontem, pá. Desde a última gravação. Desde a última gravação que não tenho novidades, não. Tenho um artigo que eu descobri também alguns na internet, mas posso falar disso mais daqui a bocado. Descobres muitos artigos. É verdade. Tu lês muita coisa, Miguel. Isso? Tens que parar com esse vício, pá, que isso não dá futuro a ninguém. Essa história de ler. Dá-me cabo da vista e não ajuda ninguém. Eu devia estar nas redes sociais a fazer likes, mas não consigo. Exatamente. E Depois há outras coisas. Podes fazer corações, podes fazer polegares, podes fazer outras macacadas também. Aquilo tem muitos bonecos, dá para escolher os bonecos. Não tem de ser. Só tenho que clicar 2 vezes no ecrã para. Espera que o gajo domina. Espera aí um bocadinho. É 2 cliques. Emojis. É verdade, é verdade. Tenho que experimentar. Ok, e enquanto o Miguel encontra o artigo eu já encontrei o artigo. Eu não quero falar sobre ele já imediatamente. Estou a deixar. Estás a querer esconder alguma coisa, é? Não, nada. Por acaso o artigo é sobre a Microsoft. Então, mas podes falar, fala já. Querem que eu fale já disto? Então, claro, então. É um artigo no site Gizmodo que foi publicado, já foi publicado há uns dias atrás, não é de agora, mas aparentemente a Microsoft, estamos lixados, a Microsoft fez alguns avanços nos estudos que tem desenvolvido sobre a possibilidade de armazenar dados em ADN. Há essa possibilidade. Há cientistas a considerar a hipótese de armazenar informação em ADN, de usar moléculas de ADN e usar os 2 pares de 4 moléculas de ADN para escrever, código binário, não é? E armazenar a informação toda. Não é muito prático em termos de acesso rápido à informação, mas é uma forma de armazenar informação a longo prazo. Aparentemente, por causa das características do ADN, esse registro de informação pode durar vários milhares de anos e tem uma densidade muito grande, ou seja, consegues armazenar uma enorme quantidade de informação numa superfície, numa área muito pequena. Enfim, que é muitíssimo mais pequena do que as tecnologias que nós temos hoje em dia para armazenar informação. E as contas são assim um bocadinho loucas, porque se nós continuarmos a ter necessidade de armazenar informação ao mesmo ritmo que estamos a produzi-la em toda a internet, ali por 2040 vamos ficar sem recursos suficientes de silício para armazenar essa tralha toda. Portanto, é um bocado uma corrida contra o tempo. Depois os links estão nas notas, mas é uma coisa curiosa. Mas parece-me que ali que o Tiago tinha uma questão para fazer. Tenho, como estou com alguma latência, portanto tenho que fazer sinais de fumo, sinais visuais. Aliás, sinais de fumo que eu estive a aprumar
nos 18 dias que estive offline, portanto. Mas, não, eu tenho uma dúvida em relação ao sei, tudo bem, acho que faz todo sentido armazenar informação em moléculas de ADN, tranquilo. Onde é que eles te enfiam o cabo para depois extrair a informação? Isso agora não sei, porque o interface há de ser uma coisa completamente diferente, como é óbvio, não é? Que versão Mas do atenção, quando se fala de armazenar informação em ADN, pode ser bastante mais complicado do que nós estamos aqui a pensar, porque nós estamos a falar de ADN idêntico a um ADN de um ser vivo. No fundo é usar as 4 moléculas que compõem o ADN para fazer cadeias de ADN, todas enroladinhas, como o ADN costuma ser. Não me lembro qual é. Como se chamam? Adenina, citosina, guanina e... GATK. Adenina, Timina, guanina, citosina e timina. É isso, faltava uma timina. GATC ou Sim. AGTCT, uma coisa assim. O gajo de ciências aqui sou eu, pá. E eu não me lembrava, lembrava-me de 2. Então diz aí Isso o que é que quer dizer biologia. ADN. Isso eu sei. Ácido desoxirribonucleico, isso eu sei. Toma, e o vencedor é Tiago Carrondo. Parabéns, acabou de ganhar o automóvel. Não. É esse que tiveste-me a mostrar antes da gravação? Exato. Aliás, ganhaste a roda do automóvel, é prestações. Volta para a semana, depois oferecemos-te o volante. Está bem, para mim é na boa. Olha, Planeta Agostini. É um MM. E olha, falava sobre isso. No outro dia andei a falar sobre a possibilidade de comprar um MM. Exatamente. Eu também ando com essa ideia. É, não é? Porquê? Quais são as tuas motivações, Miguel? Há imenso tempo. Porque o carro é lindo. É divertido. É lindo. É lindo porque é feio. Não é, isso é feio. Exato, pronto, é isso, é feio. Não, é tão feio que é lindo. É um bocado como eu, é feio, é bruto, não é confortável e é rude, é um carro rude do campo, é o que é. Portanto, E eu gosto disso. Tranquilo. Okay. E se eu conseguisse fazer a reconversão de um MM para elétrico, então isso aí é um sonho. Não. Sim. Não, sim, não sim. fazia. Não. Sim. Não. Olha, não sei quão versado estás tu no assunto do MM, mas é preciso teres aqui várias questões, que é, a primeiro, são carros caros de comprar, para aquilo que estás a comprar. São pesados. Pois são. São Mas muito antes não pesados. eram, antigamente não eram. Ora, exatamente, mas entretanto Nos últimos anos virou é que aquilo moda. começou... Exatamente, Pois. é um hype, chama-se um hype. Exato. Mas tens o problema de manutenção, ou seja, se partes e se tu queres ir para o mato com aquilo, partes uma peça e a fábrica já não existe. Portanto, ou arranjas um artesão. Existe, mas faz parafusos. Pronto, lá está. A fábrica ainda existe, mas faz chapa e assim. Quando eu estou a dizer isso, Porcos, estou a parafusos, dizer a fábrica UME, ou seja, quando eu digo a fábrica, é a fábrica dos carros, assim, a linha de montagem. Exatamente, sim. Portanto, isso já não existe há muitos anos, infelizmente. Portanto, tens vários problemas. E tens o problema, claramente, de converteres isso para elétrico, tira o cavalinho da chuva, meu caro. Porque mesmo que conseguisses, mesmo que conseguisses converter para elétrico, o licenciamento daquilo seria uma coisa impensável. Mas atenção, há empresas que já o fazem, já há um kit de conversão para elétrico, para o MM, que já está certificado e homologado. Oh diabo. Ok, isso é novidade pois para é, mim. bebê, mas é caro como o raio. E portanto não me vou meter nisso. Mas eu gostava de ver isso. O que é que dizes, caro? Isto é uma ideia engraçada, é um projeto engraçado, pá. É uma ideia, pronto, quando eu estiver reformado e ganhar a lotaria. Caro é quanto? Caro aí à volta de 30 mil euros à vontade. Isso é um carro elétrico. Exatamente. Aliás, um carro híbrido, não é elétrico. Não, mas é completamente elétrico. É totalmente elétrico. Mais 10 mil para comprares um MM elétrico. Em segunda mão, para aí ficas 40 mil, ficas com um carro. É um hobby para pessoas ricas, o que não é o meu caso. Portanto, paciência. Mas olha lá, este podcast era sobre Ubuntu outras ou sobre a fabrico de veículos motorizados? Isto é a parte das outras cenas, não? Nas outras cenas cabe tudo. As outras cenas. Acaba por nos apetecer. Ok. Portanto, tu vens falar aqui de ácido desoxirribonucleico e depois eu estás agora agora de armazenamento de informação que supostamente irá revolucionar o armazenamento de informação. É o Ubuntu que vai armazenar. Binário. É a Canonical que vai armazenar. Não, mas a Canonical tem que se fazer ao piso. A Canonical tem que começar a pensar em desenhar o sistema que vai poder gerir essa informação escrita em ADN. Andam a dizer que a Microsoft vai comprar
andam a dizer que a Microsoft vai comprar a Canonical, portanto vai Lá ser para a mesma coisa, não é? Lá para 2040, lá para 2040, que é quando isso acabar. Já falo disso há tantos anos. Todos os anos. Todos os anos há sempre alguém. Há sempre alguém que se lembra. Alguém está muito interessado que isso aconteça. Há sempre mais línguas. Porque há uma questão que me ocorre agora, é uma pergunta genuína. A Canonical não está cotada em bolsa, pois não? Não. Ainda não. Há de estar, se tudo correr como o Mark quer. No dia em que isso acontecer, a Canonical vai ser mungida e triturada para render o máximo possível e depois deixam-na num caco. Isso começou a acontecer quando acabaram com o Ubuntu Phone e com outras coisas. E com o Unity, a tentativa era essa. Sim, porque a Red Hat está, agora não está, mas esteve cotada em bolsa. A SUSE agora está cotada em bolsa. Não gosto de empresas cotadas em bolsa, dá sempre a asneira. Porque o interesse do acionista nunca é promover o crescimento dos produtos ou a experiência dos clientes ou trazer algo que seja positivo para as pessoas. Vamos falar dos nossos empregadores. E se os nossos empregadores estão cotados em bolsa ou não? O meu não está. O meu está. O meu está. E por isso é que eu sei. Olha, sabes quem é que também está cotado em bolsa, Tiago? A Vodafone. E por isso é que tu tens o serviço que tu tens. Porque o acionista diz assim: o quê? Gastar dinheiro com esse gajo? Nem pensar. Eu estou ótimo. Com aqueles 14 marmanjos na ericeira. Nem pensar. Estou ótimo. Isto não interessa. Desde que mudei aqui para a África do Norte, estou. Aliás, mas tu estás em Setúbal? Não, África do Norte. África do Norte. Foi o que eu disse, Setúbal. Não. Mais abaixo um pouco. É o deserto e pronto. Estou em parte incerta num sítio que eu tomei a liberdade de autodenominar de África do Norte. Um sítio onde consigo ter internet e onde a Vodafone não exerce a sua pressão sobre mim. Muito bem. Nem me condiciona a minha liberdade de expressão. E que outras novidades tens para nos dar, Tiago? Eu tenho várias. Mantendo aqui o tópico no assunto Ubuntu, hoje, à semelhança do ano passado, hoje é dia de Natal. E eu digo à semelhança do ano passado porque já no ano passado iniciei uma tradição gira que é comemorar o Natal no dia que me apetecer e que me der jeito. Portanto, eu neste momento, hoje, estou a acabar o Natal. Aliás, estou ainda nas celebrações natalícias. Já agora, para os nossos ouvintes, o Tiago acabou de levantar um copo de aguardente, se calhar? Sim. Namush, meu caro. Okay. Namush. Pronto. E fiz aquilo que se faz no Natal. Aliás, Diogo, eu conheço. Que vinhas? Eu conheço os teus hábitos. Miguel, ainda não partilhaste os teus, mas não sei se vais fazê-lo hoje. Mas comi que nem um animal, que é aquilo que se faz no dia de Natal. Exatamente, o comilanzinas, que é assim que eu chamo ao Natal. Chama-lhe o que tu quiseres. Sonhos, filhoses, não é hoje, mas vai ser amanhã. Filhoses também, não há Natal sem filhoses. E pronto, e basicamente este é a grande efeméride. Portanto, eu estou e interrompi durante cerca de 57 minutos o meu Natal, a minha noite de Natal, para estar aqui. Em família. Não, vocês nem amigos são, nem não são família nem amigos. Eu estou aqui a cumprir o meu dever, que é para não deixar isto a bandalhar. Mas pronto, basicamente é isto. Portanto, interrompi a minha noite de Natal para estar aqui a gravar este episódio. Espero que valorizem esse esforço que eu estou a fazer. E trago também coisas realmente interessantes para os nossos ouvintes, até porque eu sei que eles gostam de ouvir a coscovilhice da nossa vida, mas nós gostamos pouco de partilhar, ou gostamos mais de partilhar outras coisas. Não, olha, tenho uma atualização a fazer, e para responder diretamente a um dos nossos patronos, ao Christophe, que me abordou sobre o upgrade feito ao Ubuntu 21.10 e aquela imposição do nosso browser preferido de passar a ser um Snap. Isso é só na versão próxima. Pergunta: qual deles? Eu tenho muitos browsers preferidos.
O O Firefox. preferido é só um. Tu podes ter outros e podes trair o teu Firefox com outros. Mas O o teu Firefox browser agora vai passar a ser um Snap? Não tens alternativa? Ai meu Deus, ai meu Deus. Na versão 22.04 vai ser, sim. Ai meu Deus. Ai meu não. Deus. Eu fiz upgrade para a versão 21.10 e posso-te dizer que o meu Firefox passou a Snap. Ok. Funcionava perfeitamente. Aliás, foi uma coisa que nós falámos aqui, Diogo. Não tens estado a estudar, nem tens estado atento. O Firefox passa a Snap. Ponto positivo, eu não senti nada enquanto utilizador. Portanto, não senti nada, vírgula. Eu Já peço chega a desculpa vírgula. pelo que eu vou dizer, mas isso foi o que ela disse. Não, Sempre a jabardar. Sempre na jabardice. não, Miguel. Não. Mas tem um bom eco o gajo. Não, mas pronto, ou seja, fiz o upgrade, abri o Firefox, tinha as minhas tabs que tinha antes do upgrade, portanto, tudo limpinho, direitinho, tudo impecável, até ao momento em que eu precisei de fazer um login. E eu, para fazer um login, preciso de um username e de uma password. Eu, para isso, confio no meu KeePass e confio no plugin que faz a ligação, o KeePass Browser ou o KeePass XC Browser, ou como é que se chama aquilo. E cheguei à dura conclusão de que o plugin KeePass pura e simplesmente não consegue lidar com a versão Snap do Firefox. Eu sei que as preocupações e a pergunta feita sobre o upgrade do Firefox era no sentido de desempenho. Aquela questão que assola os snaps há muito tempo e que tem vindo a ser melhorada, mas que ainda assim existe, que é o tempo que eles demoram a fazer o cold start. É uma coisa que a mim não me incomoda particularmente, porque eu não passo a vida a abrir e a fechar o Firefox ou qualquer outro programa que use em Snap. Eu abro o Firefox quando inicio o computador e exatamente. E fica ligado. Ou seja, exatamente. Grande parte das coisas que nós fazemos dependem, direto ou indiretamente, de um browser, portanto é a primeira coisa que nós fazemos, claro. É ligar o browser, é abrir o browser, e a última certamente será fechar o browser. Agora, quando tenho um problema e que nem eu fui à procura de um workaround, fui à procura de uma alternativa, de uma solução, mesmo que temporária, para o problema, e as respostas que eu encontrei junto da malta que faz o plugin é: nós não conseguimos lidar, nem vamos conseguir lidar brevemente com browsers em snaps. Não foi nada do outro mundo, ou seja, aquilo que eu fiz basicamente foi Snap Remove Firefox. Aquilo que eu fiz foi adicionei o PPA da Mozilla e fiz a apt install Firefox e, felicidade das felicidades, voltei a ter os meus tabs todos no sítio onde os deixei quando estava com o Snap. E o plugin não tive que reinstalar nenhum plugin, porque os plugins também estavam no mesmo pacote, e estava ligado efetivamente à base de dados do KeePass e consegui fazer o login diretamente. Portanto, neste momento estou a usar o Ubuntu 21.10, que já tem uma martelada, que é de retirar o Firefox que veio com o upgrade e instalar o Firefox do PPA da Mozilla para fazer um apt install e para usar o deb do Firefox. Portanto, não era a resposta certamente que o Christophe queria ouvir, que ele queria ouvir falar em desempenho, mas é uma resposta de alerta, não só para ele em particular, mas para todos a malta que nos ouve, malta que usa KeePass ou eventualmente outros. Isto pode acontecer com outros plugins. Eu senti isto diretamente com o plugin do KeePass. Pode acontecer eventualmente com outros plugins que a malta use. Que tentem aceder fora do browser. Exatamente. Eu tenho outras queixas em relação aos snaps, porque recentemente eu e toda a gente fomos todos afetados por isto. O Telegram começou há umas semanas atrás a enviar umas mensagens recorrentes para as pessoas que estavam a usar uma determinada versão do Telegram, como era o meu caso, a dizer: esta versão está desatualizada e vai ser desativada em breve. Sim. Atualize imediatamente. O meu pai deixou de conseguir enviar mensagens. Eu tinha o Telegram instalado no meu desktop. Mas isso não foi na versão Snap, isso não... Espera, eu não acabei. Eu tinha o Telegram instalado no meu desktop para usar, diariamente, e aquela mensagem estava constantemente a aparecer. E então eu tentei atualizar, estava instalado como a partir de um repositório qualquer, portanto estava enfim, com o pacote GNOME não sei quê, todo instalado no sistema, e não consegui fazer a atualização daquilo de maneira nenhuma, e tive de recorrer à instalação do Snap, e o Snap aí sim parou
de me enviar constantemente a mensagem de que estava desatualizado e aparentemente está tudo a funcionar. Mas. Deste com o bug que já existe há anos e que ainda não está resolvido do Snap do Telegram. Já está resolvido. Não sei que bug é que estás a falar, mas a única coisa que me desagrada nos snaps é que a integração visual, estética no sistema é muito disparo, ou seja, a cercadura das janelas, etc., no meu caso, fica diferente daquilo que eu tenho no resto do sistema. E isto incomoda-me um bocadinho. E depois tem ali uns soluços em que eu, por exemplo, estou a fazer scroll de uma janela onde está a decorrer uma conversa e o gajo agarra a janela do Telegram e para ali. Ou seja, eu tenho que fazer clique, scroll. Mas isso não tem que ver com o Snap. Eu não sei porque é que isto acontece. Atenção, estou a falar da minha experiência enquanto utilizador. Sim. Mas como eu estou a usar LXDE como interface gráfica em cima do Ubuntu 20. Qualquer coisa, o Snap tem um aspecto diferente e não está integrado com o resto do meu sistema. Pois, porque o teu sistema usa um tema de GTK que não deve estar integrado como um content snap, porque os snaps por omissão suportam o tema do Ubuntu e suportam alguns temas que existem por omissão no GTK que fazem parte do GNOME, não necessariamente dos outros desktops. Certo. Há também uns para o KDE. É normal que no LXDE que já nem é suportado. Aliás, agora talvez a Raspberry Pi Foundation vá pegar nisso. Aliás, porque eles fizeram agora uma série de atualizações ao LXDE para o Bullseye, para o Raspberry Pi OS rebaseado em Bullseye. Mas de resto a equipa do LXDE está em maintenance mode, não está a adicionar funcionalidades novas ao LXDE. Eles avançaram para o LXQT, estão com toda a velocidade aí. Eu ainda não passei definitivamente pelo LXQT porque experimentei uma versão há coisa de meio ano, coisa assim. Mais, se calhar. Não gostei, voltei para o LXDE, voltarei ao LXQT quando estiver mais polido, vá. Até agora não é uma experiência que eu quero ter diariamente. Ok. Quanto àquela cena das imagens, daquilo não mexer, daquilo de fazer scroll, isso não tem que ver com snaps. Pois não sei, mas não sei o que é que está aqui a passar-se, porque a versão que eu tinha do Telegram, a versão anterior, funcionava perfeitamente. Esta tem este problema. Sim, por que mas razão? Não sei. Não estou a acusar o Snap. Sim, estou a dizer que isto está a acontecer. Houve uma mudança muito grande a nível do Telegram. Okay? Eles mudaram muitas coisas internamente no Telegram e poderá estar relacionado com isso. Talvez. Mas quando estás a comprar versões, esta versão, a versão anterior, estás a comprar não só versões, mas também empacotamentos diferentes. Exatamente. A versão anterior não era Snap. Não. Ok. Esta versão também é foi a única que eu consegui instalar que o Telegram reconhece como estando atualizada. Que acho que tem a ver com isso também. Sim, há duas coisas há duas formas de correr o Telegram atualizado e de manter atualizado sempre. Snap, e 2, vais ao site e descarregas o fecheiro binário. Exatamente. Ele já tem. Mas foi o que eu fiz e instalei a partir dessa versão e continuava a ter a mensagem de que a versão estava desatualizada. Não faz sentido. Não, porque quando tu abres ele faz download. Ele atualiza. Foi exatamente, isso que aconteceu. Ele atualiza. As permissões do fecheiro estão certinhas, não tens aquilo como root ou como qualquer coisa? Não. Ok, isso é estranho. Eu sei que é estranho, é por isso é que eu estou a contar isto. Eu tive que recorrer ao Snap porque eu não consegui fazer a atualização com o fecheiro binário. Neste momento o Tiago está a ter um problema. Para quem não está a ver, o Tiago tem um intruso no ecrã. Acho que o meu sistema israelita está a ser hackeado. Hackeado. Alguém descobriu o meu paradeiro. Neste acho que era a PJ que apareceu agora aí atrás. Não, também um agente da PJ. Eles estão a recrutá-los cada vez mais novos, pá.
Muito bem. Eu acho que é uma nativa aqui da África do Norte. Curiosamente, eu vi pessoas a queixar-se da mesma coisa usando o Flatpak do Telegram. Só as pessoas eu tenho as duas coisas, a versão instalada a partir do site e a versão Snap em máquinas diferentes. Não me aconteceu em nenhuma delas, mas só as pessoas entre pessoas que têm um e que têm o outro, só as de Snap é que nunca nenhuma se queixou dessa circunstância. Ok, mas estou-me a queixar eu então, sou o primeiro, obrigado. Não, contigo na atualização funcionou bem. Miguel, o pioneiro. Okay. E o bug que o Tiago estava a falar era o bug dos acentos. Exatamente. E dos caracteres. Isso ficou resolvido, foi? Portugueses. Não, Eu deixei de usar Snap. Há já muito tempo que está resolvido. Não sei se ele não vai regredir outra vez, porque o que acontecia muitas vezes era haver uma regressão. Ok. Porque houve muitos períodos em que estava a funcionar perfeitamente bem e de repente voltava depois de uma atualização. Mas agora já há mais de um ano que está assim. Que não tem regressão. Não, já. Eu reparei nisso. Eu experimentei porque já não sei porque resolvi instalar o Snap numa máquina qualquer e funcionou. E a partir daí, as máquinas novas todas que tive, instalei sempre o Snap. Ok. Mas pronto, olha, para não estarmos sempre. E lá está, no episódio anterior tivemos a cascar. Não tenho detectado nenhum problema, curiosamente. No Ubuntu Touch, por acaso houve problema porque aconteceu aqui que de um dia para o outro praticamente o Telegram disse que ia descontinuar as versões da API. Sim, isso eu também tive. Estavam associadas, pronto, isso causou problemas no Teleports em particular. Sim, o Teleports sem dúvida, isso também deixou de se conseguir autenticar e houve uma altura em que deixou de receber mensagens. Exato. E teve assim quase um dia inteiro. Até que o Florian conseguiu fazer a atualização da TDLib para a versão mais recente e resolver esse problema. O problema com o Teleports também o senti, de facto, mas com a aplicação do Telegram da como é que eu chamo isto? Store, loja Open Store, estava tudo a funcionar. Não. Há vários. Ainda existe aplicação de Telegram ou existe uma web app? Não, há uma web app. Há 1000 web apps. Há 1000 web apps. E de resto, o Teleports é o único cliente que existe e que funciona. Que eu tinha também, exatamente. Portanto, tudo o que não é Teleports neste momento são web apps que cada um faz e pronto. Não consigo ver, Miguel. Pois. Okay. Fugosa, o quê? Rita Fugosa, era o que estava aí escrito? Não, pá, Manuel Fugoso. É um rapaz africano que faz massagens. Mas, Miguel, recomendo vivamente atualizar para o Teleports. Recomendo vivamente usar os Teleports, que se comporta muito melhor do que qualquer outra app de Telegram que esteja instalada. Mas eu já tive o Teleports instalado no Ubuntu Touch. Eu, por acaso, removi-o precisamente quando aconteceu aquele problema. Mas vou voltar a instalar. Mas que já está resolvido. Aliás, ainda houve outros bugs que persistiram, mais pequenos, que persistiram durante algum tempo, mas entretanto já houve atualizações ou teleportes que resolveram esse problema. Esses problemas adicionais. A única coisa que eu não gosto no Teleports é que ele, de cada vez que tu lanças a aplicação, ele está ali a atualizar as mensagens todas e depois é que podes usar. E esse intervalo de atualização é que me chateia assim um bocado. Não faz caixa local. Mas isso também tens para manter sincronia. Ele não guarda todas, porque se tu tiveres a aplicação desligada o dia todo, ele vai sincronizar. Tem de ir buscar as mensagens do dia todo. Ok, mas estava eu a tentar aqui interromper a conversa e virá-la outra vez para nós cascarmos em todo lado. Temos cascado nos vários ISPs. Bora. Vamos cascar aqui agora nos vários empacotamentos. E mais uma, ou seja, mais um assunto relacionado com o computador que eu estou a usar neste preciso momento, que é um ThinkPad acabado, já não é acabado, mas instalado com o Ubuntu 21.04 que eu atualizei para 21.10. No momento em que eu fiz a instalação do 21.04, uma das aplicações que eu dependo e que me sinto nu sem ela é o cliente de sincronização do Nextcloud.
E é giro porque é uma coisa que tu instalas uma vez e vai ficando, não é? Portanto, eu não me lembro e nem te consigo dizer qual é que é o Nextcloud Client que eu tenho instalado em cada um dos meus computadores. Sei que está lá e sei que funciona. Portanto, tipicamente a minha viagem é sempre a mesma, que é vais ao site da Nextcloud e vês qual é que é a recomendação naquele dia. E eu digo isto naquele dia porque eu já saquei Debs, eu já saquei App Images e já saquei provavelmente Flatpaks ou Snaps do Nextcloud Client, e neste caso a versão que eles aconselhavam era a versão de App Images e que eu descarreguei e que executei. Eu gosto do conceito da App Images, é engraçado. Aliás, tenho 3 ou 4 App Images a funcionar. Prático. Exatamente, eu tenho o Audacity como App Images, tenho o Nextcloud como App Images e tenho outros, tenho o Jitsi também como App Images e tenho das App Images até à data 0 queixas. 0 queixas, vírgula. O problema são sempre as vírgulas. O que é que eu encontrei? Mas eu não sei, Diogo, e pois há ali mas não há. Vou-te aconselhar a verificares como é que tens o teu cliente, ou seja, qual é a versão que tens instalada do teu cliente de sincronização. E eu digo isto porque não é tão pouco frequente quanto isso, e nós usamos o Nextcloud para partilhar as notas dos episódios e confiamos na sincronização do Nextcloud, seja para as nossas notas, seja para os ficheiros de áudio que nós trocamos, que possibilitam depois a edição e a comunicação com o nosso editor de áudio, o Senhor Podcast. E não é tão pouco frequente quanto isso, e desculpa estar aqui a cometer uma inconfidência, mas não acho que não é dramático, que tu deparas que o teu cliente de sincronização não está ligado, ou que não sincronizou, ou que não está a funcionar, ou que não... Não sei até que ponto... Isso acontece em máquinas em que eu intencionalmente não tenho ele a ligar quando arranca, e às vezes eu desligo a máquina e ligo a máquina e esqueço-me de voltar. Ok, então não está relacionado com isto. O que eu encontrei foi, eu tenho, ou seja, se eu ligar o meu computador, o cliente de sincronização funciona perfeitamente. Se eu suspender, e para isso basta-me, eu normalmente não desligo o computador, baixo a tampa, ele entra em suspensão. Quando eu levanto a tampa do computador para voltar a ele, o cliente de sincronização, App Images, não tem ligação com a rede, ou seja, não consegue comunicar com a rede, não me avisa de rigorosamente nada, porque o ícone é muito, muito discreto. E eu se calhar vou ter que repensar isto, mas a sincronização pura e simplesmente para. Aliás, isso aconteceu agora mesmo quando nós íamos gravar e eu vos perguntei pela pasta do episódio, e a questão foi exatamente essa. Eu tinha o computador em suspensão e quando abri a suspensão, o cliente de sincronização está cá, está executado, mas não consegue comunicação com a rede e é preciso pará-lo e executá-lo novamente para que ele funcione. Eu não sei se isto é um problema, ainda não fui à procura de solução. Eu encontrei este problema ontem e voltei e validei-o hoje, portanto voltou a acontecer. Não fui à procura ainda de informação sobre se isto é um bug, se já está documentado, se é um problema só meu, pode ser uma coisa minha também, mas de facto é até à data a primeira queixa que eu faço aos App Images, porque tirando isto, gosto do conceito e acho que funcionam bastante bem, são bastante práticos, portanto eu piquei aos App Images. Sim, o que eu faço, e a minha questão é, eu ao longo do dia utilizo vários computadores diferentes e às vezes esqueço-me num deles de ligar o agente do Nextcloud. Só que agora na máquina em que eu gravo, eu acho que tenho o Deb, que vem do repositório do Ubuntu, e ele está aqui nesta máquina, está sempre configurado para arrancar quando a máquina arranca, e a máquina eu normalmente não desligo a máquina, suspendo só, e não tive ainda nenhum problema como o teu. Portanto, ou está relacionado com o App Images ou com alguma versão específica do Eu tinha esperança que os teus problemas de sincronização podiam estar relacionados com isto, e que pudesse ser ou seja, um alerta. Infelizmente não. Ok. Felizmente não, se é uma coisa intencional tua, sim. Sim. Mas sim, há algumas máquinas que têm um disco mais pequeno e então eu prefiro que eles não sincronizem sempre as coisas, e que eu vou lá e ativo intencionalmente, além de escolher os folders,
porque pode naquele momento até um folder ser demasiado. Que eu tenho uma máquina que tem um disco mesmo muito, muito pequeno e é chato. E eu costumo editar muito o fecheiro nessa máquina. Mas pronto, mais coisas para dizer mal. Não, para dizer mal, quer dizer, tenho uma para dizer mal e uma para dizer bem. Só em jeito de continuação do último episódio, em que eu falei sobre as automações que fiz e alguns upgrades que fiz em termos de equipamentos que adquiri para ligar ao meu Home Assistant, os meus equipamentos Zigbee. Não falei na altura, eu acho que não falei. Se falei, peço desculpa, vou repetir com algum pormenor. Eu também acho que não. Mas que é uma das peças mais importantes para quem conhece ou para quem está a pensar em espalhar gingarolhos Zigbee pela casa ou seja lá por onde for, pelo escritório, pela garagem, pela quinta, por seja o que for, é que tu tens que ter um gateway Zigbee, ou seja, tens que ter uma coisa que te receba e que seja o ponto central, uma espécie de router, se lhe quiseres chamar assim, uma espécie de um router Wi-Fi, que serve como ponto de comunicação com os teus aparelhos Zigbee. Existem várias opções no mercado. Eu na altura escolhi a recomendação de um dos nossos ouvintes, do André, que me recomendou uma coisa que se chama ConB 2, que é um donglezinho USB que tu enfias no Raspberry Pi e ele fica Zigbee capable, desde que tenhas o Home Assistant, né? Portanto, ele faz o reconhecimento é instantâneo e, portanto, não precisas de nenhum tipo de magia negra, portanto aquilo fica praticamente a funcionar em segundos. E também ele recomendou-me uma coisa que é depois aquilo que faz e que faz a gestão dos dispositivos, ou seja, que faz o emparelhamento dos vários dispositivos, que é uma coisa que se chama Decorn-Z. Havemos de incluir links disto nas notas do episódio. O Decorn-Z na prática tem duas formas de tu gerires os equipamentos. Uma é através de um painel web que tem muitas falhas, não só falhas em termos de utilização, mas falhas também, não sei se é do painel, se o que é, mas falhas ao nível do reconhecimento dos dispositivos. Ou seja, tu tens um dispositivo que emparelhas e fica a funcionar e não te chateias mais, tens dispositivos que pura e simplesmente ele não consegue emparelhar, não os consegue encontrar. Andei à procura e para um equipamento específico que eu comprei, diz. Não, temos aqui uma questão de latência neste momento. Sim, é possível. A latência aumentou muito de repente. Eu suponho que a internet do Norte de África não é assim tão sofisticada que permita... Os camelos estão a fazer greve a carregar os pacotes. Camelos ou dromedários? Quais é que são os do Norte de África? Eu nunca sei. Norte de África não sei. No país onde eu estou, a África do Norte, não há camelos. Quer dizer, há camelos, não têm bossas. Mas aquilo que eu queria dizer, e na esperança que o áudio pelo menos dê para aproveitar para depois ficar uma edição fantástica, e mais uma vez aqui a referência ao nosso mago do Soul, o Senhor Podcast. Aquilo que eu queria dizer era o tal painel tem lacunas e tem equipamentos que não se conseguem pura e simplesmente reconhecer. E eu falo de um caso específico de um comandozinho com 4 botões, uma coisa de ter aqueles comandos de chaveiro típicos de alarmes ou de comandos de portões, ou seja o que for, e que não estava a ser reconhecido, e obrigou-me a procurar novas soluções. E então, ao contrário da referência do mestre, até à altura mestre, eu destruí a referência hierárquica de alguém que tinha mais experiência que eu a configurar coisas Zigbee, e optei por, após alguma investigação, trocar o tal Decorn-Z por uma coisa que também existe no Home Assistant, que é o Zigbee Home Automation, o ZHA, que apesar de não ter um painel web, tem uma coisa que a mim me agrada bastante mais, que é os dispositivos são reconhecidos de forma praticamente instantânea, e todos, o que é ótimo. Portanto, malta que usa Home Assistant e que tem equipamentos Zigbee, dei uma vista de olhos no ZHA, porque provavelmente vão querer fazer a alteração da vossa configuração se usam outra solução para ZHA, porque funciona ridiculamente bem. É só isto que eu tenho para
para dizer. Não sei se querias perguntar alguma coisa, Diogo. Não. Até porque não consegui ouvir bem o que tu estavas a dizer. A sério? O som não está sequer a passar? Não, Está um bocado aos com luzes. muitos cortes. Está com muitos cortes. Olha, entretanto, notícias. Ainda temos aqui tempo para algumas notícias. Não, Eu queria então pelo se menos temos tempo entrar para pelas notícias, espera aí um notícias. bocadinho. Malta que usa o Home Assistant diabo. e que tem equipamentos Wi-Fi, estamos a falar de tomadas ou de sensores, ou seja o que for, tomem juízo, malta, olhem para o Zigbee, ok? Mas devemos ter um episódio só sobre isso. Vou deixar só o teaser e não vou falar mais sobre isso, vou agora defender-me com a minha latência e vou deixar que tu então continues bem. com as notícias. Exatamente. Já há algum tempo que não cobrimos notícias do Bport. No episódio anterior falámos um bocadinho, mas temos mais para falar. E eu queria falar então de algumas melhorias que têm estado a acontecer em apps ou apps novas que têm estado a surgir. A primeira que eu queria mencionar é o File Manager, que tem uma nova funcionalidade de busca que foi integrada e, além de ter de busca funcionar melhor, também toda a interação com ela está melhorada. A aplicação de notas tem tido muitas melhorias, tem muitas correções de bugs, incluindo a não existência de notas na página inicial, quando se carrega no botão de back, havia aí um problema. O Podbird, que é o Podcatcher, portanto, o programa para ouvir podcasts para o Ubuntu Touch, também teve uma série de bugs a ser corrigidos, incluindo manter o ecrã ligado enquanto faz update à lista de episódios, para permitir também para permitir a customização da frequência com que ele automaticamente vai ver a lista dos podcasts todos que têm subscritos. Mas faz essa sincronização em segundo plano? Não apanhei. Não, infelizmente não fazem em segundo plano. Eu gostava que ele fizesse isso, mas ainda é blocking. É um bocado irritante, porque é uma operação, no meu caso, muito pesada, porque eu tenho largas dezenas, provavelmente mais de 100 podcasts subscritos. Agora talvez menos, porque eu andei a remover alguns que eu não... Tu tens tempo para ouvir isso tudo? Claro que não. Eu escolho alguns episódios de alguns podcasts. Aliás, alguns podcasts ouço todos os episódios, outros escolho pelo título o que é que quero ouvir. Alguns, olha, já não ouço isto há muito tempo, deixa cá ver. Pumba, também faço isso. Mas o Teleports teve as melhorias que nós já falámos aqui há pouco. Há uma aplicação nova super interessante que se chama Pocket VMs, que é basicamente uma aplicação para correr virtual machines utilizando QEMU e KVM no Ubuntu Touch. Ele consegue correr VMs ARM e x86, tem suporte para file sharing entre o host e as VMs, permite aceder às VMs via VNC. E em breve haverá melhorias de certeza, porque o Alfred tem estado a largar versões do Pocket VMs quase todas as semanas. E é muito interessante. Não sei se algum de vocês já pensou em correr VMs numa máquina Ubuntu. Então não. Aliás, o meu BQ está mortinho por fazer isso. Espera, não posso. Estou a ser discriminado, tenho um telefone pobre. Eu estou um bocadinho mais. Em máquinas como esta, aí já é capaz de dar. Sim. Algo perfeitamente aceitável. Yep. Isso agora, é um Volafone? Isto é um Volafone X. X. Agora, Diogo, sim, fiquei um bocadinho atrás. A tua lista de cerca de uma centena de podcasts que tu subscreves, talvez menos um bocadinho agora, existe alguma possibilidade de tu tornares essa lista pública? Houve alturas em que eu fui publicando, quando a lista ainda era mais pequena, a minha lista de podcasts. Eu um dia ganho paciência e percorro a lista e registro tudo e publico alguns. Não precisas, basta exportares um OPML e eu limpo-te isso. Não sei se o Podbird exporta. Sim, o Podbird exporta OPML, sim. Pelo menos exportava. Ok, então e partilhas com a comunidade. De olhar para isso e ver. Alguns não posso passar porque são versões, são podcasts passar, que eu pago. São podcasts que eu pago não queres para ouvir. partilhar com a comunidade?
Porque eu acho que a comunidade que quer ouvir podcasts que são pagos deve pagar os podcasts. Mas se vier na lista, não, as pessoas têm de subscrever para ouvir, certo? Ao importar o OPML, estão a ouvir e sem pagar. Sim, tem acesso ao feed, exatamente. Eu pensei que fosse possível exportar apenas o índice dos podcasts e depois era só descarregar. O OPML não, o que ele faz é ir buscar, ele dá-te as feeds todas. Dá-te as feeds, exatamente. E aí tens tudo que precisas. Que pena. Yeah. Mas certamente esses são podcasts que são apenas pagos ou são podcasts que tu tens os feeds pagos para não teres anúncios, mas que eles têm um feed público? Não, eu nunca faço por ter anúncios, faço por ter conteúdo extra. Certo, mas eu não me incomodo de ouvir anúncios. Então. A minha pergunta é se os podcasts que tu pagas têm um feed público. Deixa-me ver se todos têm. Acho que todos têm, sim. Ok. Acho que eu posso remover esses substituís pelo feed público. Yeah, não sei se são muitos, são poucos, mas são ainda alguns. Não são muitos, mas são alguns. Mas não, deve ser um número suficiente para ser execuível. Fixe. É um bom projeto. Eu digo isto porque tenho ideias, até porque tipicamente essas coisas normalmente sou eu que dinamizo. Agora tenho esperanças que o Miguel me venha ajudar, honestamente. Mas uma das coisas que eu tenho na minha lista de tarefas é mudar, e já falámos aqui sobre isso, é mudar a estrutura do website do nosso podcast. E se calhar aproveitar essa embalagem para, ao mudar a estrutura, e quando eu falo em estrutura falo em largar o WordPress e passar a coisa para um gerador de sites estáticos, e aproveitar essa embalagem para fazer eventualmente uma coisa e são perguntas que às vezes nos fazem, coisas como, e nós normalmente não nos vendemos, e não usamos isto também para nos vender, até porque não precisamos, felizmente, e não faz parte das nossas ambições, mas às vezes há malta que nos pergunta coisas e até que ponto é que não seria interessante nós podermos ter uma área sobre o Diogo, sobre o Tiago, sobre o Miguel, sobre seja quem for, com informações úteis como, por exemplo, os podcasts que a malta ouve ou outro tipo de informação válida, sendo que podcast é sempre a primeira coisa que aparece. Eu não tenho problema nenhum também, a pergunta que eu te fiz logo a seguir devolvia para mim, não tenho problema nenhum em partilhar a lista de podcasts que eu consumo habitualmente. Não sei se o Miguel está nessa linha ou não, mas seria uma ideia bastante interessante, que era nós partilharmos efetivamente e tentar, na medida do possível, manter atualizada a lista de podcasts que nós consumimos, lá está, conforme tu disseste, os episódios que nós consumimos, todos, alguns só pontualmente, seja como for, mas aqueles que nós gostamos de acompanhar. Eu estou aqui a ver se encontro a opção para exportar, mas não estou a ver. Se calhar ele guarda mesmo um OPML no file system, porque eu não estou a ver aqui nenhuma opção para exportar para o OPML. Okay. Eu posso exportar essa tralha toda porque eu não ouço nenhum podcast que seja pago, portanto. Mas tens a opção de exportar, Miguel? Também usas o Podbird? O meu Podbird no meu Ubuntu Touch já tentei usar, mas como eu só tenho 8 GB de espaço no telefone, eu encho o telefone com o Podbird. Não posso usar o Podbird. Não tens aquela facilidade de apagar assim que ouves? Não. É pá, sim, claro. Mas há coisas que eu quero guardar. Ou não descarregas automaticamente, não é? Não, descarregas só o episódio que vai ser. São muitos. E há coisas que eu quero guardar e ouvir outra vez, ou voltar atrás, isso tudo, e isso não permite fazer isso. Além disso, podes ir ir buscar o episódio sempre que quiseres, não é? Tens de comprar um iPhone. Eu já propus estou a fazer má cara. Eu já propus ao tipo que desenvolve o Podbird de configurar a aplicação para que seja possível armazenar os podcasts num cartão externo para as pessoas que têm um telefone como o meu. Mas até agora nada. Ele de vez em quando desaparece e depois aparece de novo o Mike. É como o Tiago, eu por acaso ele costuma responder-me no Telegram quando falo com ele, o que não é muitas vezes, mas às vezes vou lá pedir-lhe coisas ou reportar-lhe bugs. Por isso é que o gajo desaparece, assim, vais-lhe pedir coisas, então estás à espera de quê? Exato. Mas adiante. Há ainda outras três aplicações que quero falar.
dois jogos, o Color Fill, que é um jogo engraçado e viciante. Basicamente, ele coloca uma série de pixels, não são pixels, mas são blocos quadrados no teu ecrã, todos com cores diferentes, e o objetivo é de entre a gama de cores disponíveis, carregares na cor até que os pixels, eu vou dizer pixels, mas não são pixels, são os blocos, começa com o bloco do canto superior esquerdo, é a cor de referência, ok? E a seguir olhas à volta, vês quais são as cores dos outros blocos, escolhes a cor de um qualquer ou do número que tiver mais representatividade. Portanto, se tiveres um bloco de cor amarela ao lado e um bloco verde em baixo, podes escolher uma cor qualquer. Se quiseres, se tiveres dois amarelos, escolhes os dois amarelos. E o objetivo é ir propagando assim pela fronteira de cada bloco, escolheres a cor que te permite, com o menor número de cliques, preencher o ecrã todo com uma só cor. Focos de contágio? É mais ou menos isso. Só que vais escolhendo a cor. Isto é extremamente viciante porque tu estás sempre a querer tentar fazer com o menor número de cliques, o menor número de cliques possíveis aquilo. É um jogo, é simples e é bem viciante. Para quem gosta de puzzles, há o Puzzle Master, que é basicamente um conjunto de imagens. Ele transforma em peças iguais aos puzzles, espalha pelo ecrã e depois tu tens de ir arrastando até estar na posição certa. Ambas estes são feitos pelo Mateus Salta, que é um developer bastante prolífero na comunidade do Ubuntu Touch. Ganda maluco. Yeah. E surgiu outra aplicação bem engraçada chamada Waydroid Helper. Para quem não sabe, o Waydroid é o substituto espiritual do Unbox. O Unbox ainda existe, mas já não é mantido. E o Waydroid começou a ser desenvolvido aqui há uns tempos e é básico. Começou por ser um fork do Unbox, mas depois o Unbox teve vida curta, caramba. Aquilo existiu durante quanto tempo? 2, 3 anos? A funcionar pouco. A funcionar tão estranho. Assim, ele não era muito conhecido antes. E já existia antes de se falarem em adotar para o Ubuntu Touch, não muito tempo antes, mas já existia antes. Aquilo foi um ex-funcionário da Canonical que saiu da Canonical e criou aquilo. E a seguir o Marius Gripsgaard juntou-se a ele e trabalhou com ele um bocadinho naquilo, mas depois não houve continuação no desenvolvimento do Unbox. Basicamente por falta de recursos. Não foi sobre isso que nós falámos quando tivemos cá o Janus? Falámos sobre o Waydroid? Não lembro se falámos sobre o Waydroid, mas é possível que tínhamos. Sim, acho que falámos. Sim. E o Waydroid é o substituto espiritual do Unbox. E esta aplicação, porque não? Não é o substituto, não é? Portanto, o Unbox. Basicamente o Unbox não funciona, deixou de ser mantido, este está a funcionar. Mas o ainda LibreOffice não é o substituto espiritual do OpenOffice, quer dizer, pronto, é uma evolução. Eles funcionam de uma forma ligeiramente diferente, daí tentar a dizer espiritual, mas é um detalhe pouco relevante agora para explicar o que é esta aplicação faz, o Waydroid Helper. Este Waydroid Helper é uma aplicação que permite customizar a nossa experiência de utilização do Waydroid no Ubuntu Touch. Okay? Ela permite, por exemplo, esconder apps que não estamos a usar, se escusam elas de aparecer no App Drawer do Ubuntu Touch, ou poder, por exemplo, parar o Waydroid só com um clique, só com um toque no ecrã. Que normalmente não seria possível, terias que correr um script, ou uma série de outros comandos que eles criaram e criaram customizações idênticas a essa do parar o Waydroid só com um toque no ecrã. Ele instala o Waydroid? Ainda não, é uma funcionalidade que eles estão a desenvolver.
essa e a possibilidade também de instalar apps a partir do Android Helper. Portanto, ele deve, ou faz o download, ou ele próprio faz o download de um APK e instala. São funcionalidades que eles dizem que querem desenvolver, ainda não sei quando estarão disponíveis, mas eventualmente irá estar disponível. Eu vejo muita gente com esperança de que o Android seja a porta de entrada de muitas aplicações Android para o Ubuntu Touch, mas também dizia o mesmo do Unbox, de modo que eu vou esperar sentado. Assim, o Unbox permite correr aplicações e agora a questão é que há sempre uma limitação importante que muitas vezes o Tiago faz essa pergunta sobre isso, que é a questão de correr coisas que dependem do Google Play Store, dos serviços e do Google Play mas nesse Services. caso específico nem eu tencionava recorrer a aplicações que sejam dependentes disso, porque não é isso que eu quero no meu telefone. Sim, eu compreendo isso, mas há muita gente que, por exemplo, só quer correr a aplicação do banco deles para fazer home banking, por exemplo. E isso é uma das coisas que tipicamente depende do Google Play Services. E não daria para compartimentar essa coisa de modo a... Não dá porque simplesmente não consegues correr Google Play Services porque o Google não te autoriza, ele bloqueia-te. Há algumas formas meio piratas de fazer isso, mas são coisas que de um dia para o outro deixam de funcionar e depois voltam a funcionar e depois o Google encontra outra forma de bloquear e não é propriamente algo que funcione de forma sustentada, né? E não é isso que se quer, isso não é uma experiência que se queira e que seja de facto. Eu dou o exemplo do as pessoas já se queixam, por exemplo, de não se conseguir importar os contactos do Google, que é uma funcionalidade que está constantemente a quebrar no Ubuntu Touch e é uma das coisas que as pessoas se queixam. Quanto mais de outras coisas, se a gente tiver a adicionar mais experiências desse tipo, as pessoas só se vão queixar. Mais vale a pena não ter. Mas eu quero-me parecer que as pessoas querem ter um telefone Android com os sistemas da Google, com os produtos da Google, com os serviços da Google, com os satélites da Google, num telefone de outro sistema. Não, a questão não é essa. Não acho, Tiago. Deixa-me dizer-te que a questão aqui não se coloca assim. A questão aqui é, quando tu tiveres o teu UMM e o quiseres estacionar e quiseres usar, não tens moedas e queres usar o teu telefone para pagar um estacionamento, as aplicações de parking, uma coisa simples, uma aplicação de parking para tu pagares o teu parque de estacionamento, além do GPS para ver em que rua é que tu estás, para saber se pagas amarelo, vermelho, qual é que é a taxa, além de uma série de outras funcionalidades que deves ter, conectividade com a rede e mais outras questões, tens os Google Services. Porquê? Porque os developers são preguiçosos e, de facto, a utilização de Google Services faz com que eles tenham que produzir menos código e manter menos código. Portanto, eles muitas vezes as aplicações assentam em Google Apps porque lhes facilita bastante a vida. E tu tens isso em coisas simples como eu home banking, coisas marteladas e coisas, ou seja, ter o Android e ter lá a aplicação do meu banco, eu ficaria a pensar duas vezes, honestamente. Agora, quando eu pensar numa coisa que é para mim praticamente inofensiva, que é não ter que andar com moedinhas trocadas, eu falo nas moedas porque é exatamente isto. Um parquímetro, normalmente um parquímetro de rua, ou aceita trocos, moedas, não aceita notas, normalmente não aceita notas, nem aceita cartões. Portanto, ou tu pagas com trocos, com moedas, ou tu tens uma aplicação muito cómoda em que tu pagas e quando o teu estacionamento está a chegar ao fim até te avisa para tu poderes renovar o estacionamento, queres tu estejas a acabar de almoçar ou num sítio qualquer. Eu percebo, mas o argumento que estás a usá-lo com a pessoa errada, porque comigo isso não funciona. Porque se eu percebo que prefere andar com moedas no bolso a ter uma aplicação no meu telefone que rastreia a minha posição geográfica e vai vender os meus dados, sabe Deus a quem. Portanto, esse é o tipo de aplicação que pode ser muito conveniente, entre aspas, e cómodo, entre aspas, mas essa comodidade e essa conveniência tem um preço. E o preço é a nossa liberdade. E eu
Eu geralmente não chego nem perto de aplicações dessas e prefiro continuar a usar sistemas analógicos de moedas. Sim, mas estás a perceber, o problema das pessoas não é querer Android, é querer aquela funcionalidade. Como? A questão das pessoas não é, eles não querem usar Android, eles querem usar a funcionalidade. Eu percebo isso perfeitamente, mas então vamos lá ver uma coisa. E no caso dos bancos ainda mais. Mas agora vamos entrar noutra discussão que está num nível diferente daquela que estamos a ter. Não, já estamos no fim do tempo para a semana. Que é fácil. Noutro episódio, Miguel. Há uma razão pela qual eu tenho um telefone com Ubuntu e não tenho um telefone Android. É que eu fiz a opção de usar software livre por razões filosóficas, económicas e políticas. Certo. E eu não posso abdicar desses objetivos, porque senão mais vale render-me entre aspas, não é? O Android não te obriga a utilizar coisa em cima nenhuma. Aliás, nem és obrigado a usar o Android. É isso precisamente que eu estou a dizer. Quando tu falas do home banking ou da aplicação para estacionar, eu prefiro, se puder, não ter de usar essas aplicações, porque me implicam que eu use serviços da Google que eu não quero usar. Eu também não uso, mas o equilíbrio que é válido e conveniente para cada um, cabe a cada um decidir. Exatamente. E eu já decidi. É essa a questão. Pronto, já decidiste o teu. E tu podes ter, ou seja, tu podes ter um sistema perfeitamente capaz de fazer tudo isto e ainda assim optar por não usar esses serviços. Eu conheço várias pessoas que o fazem. Agora, não poderes de todo usar faz com que isto funcione como uma barreira em termos de adoção para muita gente. Exatamente. O problema que se prende é este. E eu prefiro que as pessoas usem 95% de software livre e depois utilizem uma coisa dessas, porque para eles é o que faz a diferença entre poder utilizar os outros 95% de software livre, do que tenham que usar 100% ou 70% de software proprietário. Porque tens um problema grave, Miguel. Basta teres um telefone no bolso, estás a ser rastreado. Pá. Mas isso é outra conversa. A tua liberdade acaba quando tens um telefone no bolso. Isto não é perdido por 100, perdido por 1000, porque aí temos que falar de baseband, que é outra conversa, que não tem a ver com software livre, tem a ver com outras tecnologias. Portanto, não é por aí, o argumento não é por aí. Quando falas em investimento e liberdade, meus senhores, isto vai ter que ficar para outro. Sr. Deputado, está aí. Order! Nós devíamos ter tido esta conversa era no início do podcast, que agora já estava a aquecer. Mas guarda no fecheiro do próximo. Guarda para um próximo episódio. Vamos voltar a este tema. Sim, claro que sim. Agora. Aliás, já voltámos muitas vezes, mas não faz mal nenhum voltar outra vez. Meus senhores, agradecer-vos a vocês e aos nossos patronos e até para a próxima. Até à próxima.